nós vamos ter um documento importante em 2009, que é a tipificação dos serviços socioassistenciais, né? Tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Nessa tipificação, vai haver uma definição dos papéis. Primeiro, uma definição de padrão de funcionamento, né? Como cada serviço previsto no SUAS deve funcionar, como também todo tipo de entrega que um determinado projeto precisa ter. Toda aquela informação presente na tipificação, ela também é válida para as entidades que fazem atendimento aos usuários do SUAS, né? Então, ali você vai ter uma definição de como deve ser o trabalho para todos os segmentos, e aí a tipificação ela já vai acolher, dentro dos fundamentos do SUAS, a divisão em proteções, né? Então, todo serviço tipificado ele vai ser tipificado no âmbito da proteção social básica e no âmbito da proteção especial de média e de alta complexidade. E ali, além de especificar o padrão desse serviço, como ele deve funcionar, tem também algumas questões voltadas ao impacto. Ou seja, qual o impacto que esse serviço deve deixar, né? Quem é o público-alvo desse serviço, né? Quais são as seguranças que esse tipo de trabalho deve ofertar para quem está sendo atendido? Qual a estrutura desse projeto? Antes, não se tinha uma definição tão clara em relação a esses parâmetros, né? Como eu disse no começo, cada entidade fazia o seu atendimento ao seu sabor, né? Conforme os seus estatutos. E para algumas entidades mais antigas, o estatuto dela estava acima, inclusive, da Constituição. Tem entidade social que o seu estatuto é mais antigo do que a Constituição Federal de 1988. Então, a entidade, ela, por muito tempo, ela se pegou no seu estatuto e não na legislação mais ampla e no âmbito municipal, estadual e federal. Ok? Eu quero falar também um pouco da minha experiência. Eu falei, né, que eu tive uma atuação em organizações sociais, em conselhos sociais, conselhos municipais, e quando eu fui para a gestão pública, foi uma oportunidade, para mim, muito satisfatória, porque quando você vai se relacionar com entidades sociais e você já esteve do outro lado dessas entidades sociais, você consegue dar respostas mais assertivas a esse segmento. Porque em 2005, pela primeira vez, eu fui gestor da Secretaria de Assistência Social, eu fui diretor de políticas sociais, e nessa condição eu tive muita facilidade de dialogar com as entidades sociais, porque muitas vezes as pessoas não compreendem o papel de uma entidade social, né? Não vê ela como um parceiro em potencial, né? Como alguém que tem um papel de protagonista também na decisão da política social. Então, essa experiência anterior de trabalho em entidades sociais e de participação nos conselhos municipais fez com que eu fosse um gestor mais cuidadoso nessas relações. Então, se você é um gestor da assistência social ou um técnico que não teve essa vivência, né, em entidades sociais, é preciso ter muito cuidado com as organizações, porque independente do investimento ou da presença do poder público, as entidades elas desenvolvem seu trabalho. As entidades elas são equipamentos muito resilientes, né? Então, antes de criticar uma entidade, é muito importante conhecer as pessoas que atuam, né? Quais são as perspectivas que aquela entidade tem ali voltado para a comunidade.
Algumas entidades, elas têm alianças, e parcerias muito mais sólidas ali na comunidade do que a própria prefeitura, né. Tem entidades que elas conseguiram construir uma rede, integrada ali no seu território de atuação, onde algumas coisas são possíveis de acontecer. E eu já vi casos de entidades que auxiliam os CRAS na chegada ali no território. Porque antes dos equipamentos, né, o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, antes dos equipamentos públicos chegarem, muitas vezes a entidade social ela está ali e cumpre o seu papel. Então eu quero pedir para você que tem uma atuação em entidade social, que você se valorize, né? O que você faz é muito importante. Então você que é técnico de uma entidade social, e eu já fui dirigente, coordenador de projetos sociais, eu sei disso. Eu fui coordenador do projeto Juventude Cidadã, na comunidade Coop do Jardim Revista, que era um projeto que atendia adolescentes inseridos em medida socioeducativa, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E também nós fomos uma das primeiras entidades do município a implementar os projetos de apoio socioeducativo em meio aberto. O projeto socioeducativo em meio aberto está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, ali no artigo 90, você vai ver ali como uma das diretrizes de serviços ali voltados para a criança e do adolescente, que é o que hoje nós conhecemos como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, a crianças e adolescentes. Né? Então, é muito importante essa parceria. O poder público precisa das entidades sociais, as entidades sociais precisam dessa parceria com o poder público, de modo que a nossa comunidade ela seja assistida em suas necessidades. Então, essa é a mensagem que eu quis trazer aqui hoje, né, de fazer um breve histórico da, de origem das organizações sociais na perspectiva da realidade brasileira, do papel que elas iam desenvolvendo no momento em que o Estado era ausente nesse papel, e depois, através dos marcos legais, foi se definindo, de fato, o papel a ser exercido pelas entidades sociais, principalmente no período da aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, e que foi fortalecido com a implementação do Sistema Único de Assistência Social. Então, essa é a minha mensagem, inclusive, de valorização, e quero desejar aí muito êxito no trabalho que vocês desenvolvem nas suas comunidades. Eu sei da dificuldade de atendimento de uma entidade social, porque tendo ou não financiamento para os seus projetos, eu sei que ninguém arreda o pé. Eu sei que é uma entidade, por um determinado período, não ter financiamento de nenhuma ordem, mas manter o trabalho em respeito à comunidade. E quando uma entidade social ela deixa de atender numa comunidade, os impactos eles são profundos. Principalmente quando é uma entidade que fica ali há décadas atendendo aquela população e de repente ela sai ali daquele território, o vazio é enorme. Né? Então eu quero dizer que o papel das entidades sociais ele precisa ser reconhecido e valorizado no município.